Meu marido me proibia de sair dizendo que meus filhos me abandonaram até eles aparecerem. Por favor, deixe um comentário dizendo de onde está assistindo essa história. Vamos continuar. Boa história. Estou aqui parada no meio do meu próprio casamento de ouro, segurando um controle remoto que vai destruir minha família inteira. O telão está montado, os convidados riem e bebem champanhe. Meus filhos sorriem falsamente para as câmeras do fotógrafo. Eles não fazem ideia do inferno que estou prestes a soltar sobre suas cabeças hipócritas neste exato momento de celebração. Minhas mãos tremem tanto que o controle remoto quase escorrega dos meus dedos calejados, marcados por 70 anos de trabalho duro. Cada mancha de idade nas minhas mãos conta a história de uma vida dedicada a pessoas que nunca me viram como ser humano, apenas ferramenta. Construí uma vida inteira baseada na ilusão do amor familiar. Tijolo por tijolo, de sacrifício silencioso e abnegação invisível. Passei décadas catalogando as necessidades de todos ao meu redor, enquanto as minhas próprias eram esquecidas nas sombras da casa vazia. Não houve abandono dramático com portas batendo e gritos rasgando o ar. Foi uma erosão lenta e metodicamente cruel da minha humanidade. Uma sequência interminável de ligações não atendidas, aniversários convenientemente esquecidos, visitas canceladas com desculpas cada vez mais fracas. Tudo culminou em um silêncio tão profundo e absoluto que até meus próprios pensamentos ecoavam como gritos desesperados no vazio emocional. Meu nome é Marta Helena dos Santos, mas naquele instante de decisão definitiva, até meu nome parecia pertencer a outra mulher, uma mulher mais forte, mais corajosa, alguém que eu costumava ser antes de me perder completamente no papel de mãe perfeita e esposa dedicada. Antes de continuar minha história, gostaria de saber quem está do outro lado, me ouvindo neste momento de confissão dolorosa e catártica. Comente seu nome e de onde você está assistindo, por favor. Isso me ajuda a sentir que não estou completamente sozinha nesta jornada. E confira se você já está inscrito no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês que me acompanham. Escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando pelo mundo afora. Como cheguei aqui, neste momento impossível de decisão que vai mudar tudo para sempre. Tudo começou exatamente 3 meses atrás. Meus filhos apareceram no sítio depois de anos de silêncio absoluto, com sorrisos largos e abraços que pareciam comprados em loja barata. Ricardo, meu filho mais velho, de 45 anos, chegou primeiro, dirigindo um carro novo que brilhava sob o sol de outubro. Marina, minha filha caçula, de 41 anos, veio logo atrás com o marido rico e aquele perfume caro que empestava a falsidade. Eles falaram sobre saudade, sobre como o trabalho os mantinha ocupados demais, sobre como queriam recuperar o tempo perdido comigo finalmente. Eu, idiota sentimental e carente de afeto, acreditei em cada palavra envenenada que saía daquelas bocas treinadas em mentiras convincentes. Assinei os papéis que Ricardo trouxe, documentos que ele disse serem apenas formalidades para facilitar minha vida no sítio isolado. Transferências bancárias, procurações amplas, autorizações que eu mal li, porque meus olhos cansados não enxergavam as letras pequenas da traição. Foi quando Marina deixou o celular dela desbloqueado na cozinha que a primeira rachadura apareceu na ilusão perfeita que construíram. Vi mensagens no WhatsApp, conversas em grupo familiar, do qual eu obviamente estava excluída desde sempre, como sempre fui de tudo. Eles combinavam os horários das visitas, riam de como eu acreditava facilmente. Me chamavam de velha Gagá, que seria fácil de manipular. E foi assim que acabei aqui, nesta festa falsa de bodas de ouro que organizaram para manter as aparências diante da sociedade hipócrita. Meu coração bate tão forte
que posso ouvi-lo ecoando nos meus ouvidos, abafando a música ridícula que o DJ toca para os convidados. O vestido dourado que Marina insistiu que eu comprasse parece uma fantasia grotesca, um disfarce de felicidade que nunca existiu de verdade. Fecho os olhos por um segundo e me vejo de volta àquele dia horrível. 3 semanas atrás, quando tudo desmoronou completamente. Estava limpando o escritório do meu falecido marido José, um cômodo que evitei por 2 anos desde sua morte súbita de infarto. Encontrei uma caixa de sapatos escondida atrás dos livros empoeirados de contabilidade que ele tanto amava consultar durante as noites solitárias. Dentro havia um pendrive vermelho, pequeno e insignificante, mas que carregava verdades devastadoras gravadas pela própria voz do meu marido. Liguei meu notebook antigo com mãos trêmulas, quase desistindo quando a máquina demorou eternidade para iniciar o sistema operacional ultrapassado. O primeiro vídeo começou a tocar e ali estava José, 2 dias antes de morrer, confessando seus pecados para a câmera fria. Ele falava sobre o plano que arquitetara com nossos filhos, um esquema detalhado para me isolar completamente e ficar com meu dinheiro. O sítio que herdei da minha família valia milhões. Uma propriedade de 30 hectares em área de valorização crescente e cobiçada. José explicava metodicamente como convenceu Ricardo e Marina de que eu estava perdendo a cabeça, que precisavam me afastar das decisões financeiras. Eles vinham me visitar não por amor, mas para verificar se eu ainda estava controlável, se o plano de isolamento funcionava perfeitamente. Cada telefonema não atendido era proposital. Cada aniversário esquecido era estratégia calculada para me fazer sentir dependente e desesperada por atenção. José ria na gravação, aquele riso que eu amei por 50 anos, mas que agora soava como a voz do próprio demônio ecoando. Mas o pior ainda estava por vir naqueles arquivos malditos, revelações que arrancariam qualquer resquício de sanidade que ainda me restava. Passei para o segundo vídeo, gravado um dia antes da morte dele, e José confessava algo que me partiu em pedaços irreparáveis. Ricardo não era meu filho biológico. Era fruto de uma traição de José com minha própria irmã Helena durante uma viagem anos atrás. Helena, que sempre foi minha melhor amiga, minha confidente, a única pessoa em quem eu confiava cegamente, além do meu próprio marido. Ela criara o menino como sobrinho durante anos, mantendo o segredo, até que José finalmente trouxe Ricardo para casa aos 3 anos. Inventaram uma história elaborada sobre uma prima distante que morrera, deixando o menino órfão e precisando de uma família amorosa que acolhesse. Eu, ingênua e com coração mole, aceitei aquela criança como minha sem questionar, amando-o com cada fibra do meu ser maternal. Ricardo cresceu sabendo a verdade. Helena lhe contou tudo quando ele fez 15 anos, e juntos eles planejaram este golpe final contra mim. Helena aparecia no terceiro vídeo também, sentada ao lado de José, sorrindo como se estivessem planejando um chá da tarde inocente. Ela detalhava sua participação no esquema, convencer Marina de que eu estava gaga, que seria melhor para todos se me isolassem completamente. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enrugado enquanto assistia minha irmã explicar como manipularia minha própria filha de sangue contra mim. O plano incluía me trancar no porão se eu resistisse à venda do sítio, manter-me sedada com remédios falsificados se necessário fosse. José falava sobre documentos forjados, diagnósticos médicos falsos de demência que já haviam preparado com um médico corrupto e sem escrúpulos. Tudo estava arquitetado nos mínimos detalhes, uma conspiração familiar tão elaborada que parecia roteiro de novela barata da televisão. Mas aquilo era minha vida real, minha família destruída, 50 anos de casamento revelados como farsa cruel e calculada desde o início. O peso daquela descoberta não era reconfortante como um cobertor quente, mas um fardo de chumbo esmagando meu peito e sufocando minha alma.
Meu mundo cuidadosamente construído não desabou dramaticamente, mas começou a inclinar perigosamente como um navio afundando em câmera lenta no oceano. Sentei no chão frio do escritório por horas incontáveis, abraçada naquela caixa de sapatos que destruíra minha realidade inteira num instante. A tarde morria lá fora, tingindo o céu de laranja e vermelho sangue, cores que pareciam combinar perfeitamente com meu estado emocional devastado. Pensei em morrer naquele exato momento, simplesmente deitar ali e deixar meu coração partido finalmente desistir de bater e encontrar paz. Mas algo dentro de mim, uma fagulha de raiva antiga e esquecida, começou a queimar lentamente até virar chama consumidora de vingança. Eu havia passado 70 anos sendo boa, sendo compreensiva, sendo a mulher perfeita que todos esperavam sem nunca reclamar de nada. E onde isso me levou? Para o chão gelado de um escritório empoeirado, chorando sozinha enquanto descobria que ninguém nunca me amou. Levantei do chão com dificuldade, meus joelhos velhos protestando, mas minha determinação crescendo como fogo que consome floresta seca no verão. Se eles queriam me ver como velha gagá incapaz, eu daria exatamente o que esperavam enquanto planejava minha vingança meticulosamente nas sombras. Copiei todos os vídeos do pendrive para 3 pendrives diferentes. Escondi em lugares que só eu conhecia no sítio enorme e antigo. Comecei a fingir demência progressiva nos dias seguintes, esquecendo propositalmente nomes, repetindo histórias, agindo confusa nas horas mais estratégicas. Ricardo e Marina ficaram animados com minha suposta deterioração mental, aumentando a frequência das visitas para acelerar seus planos nojentos de roubo. Eu anotava cada conversa, gravava secretamente usando o celular velho que eles achavam que eu mal sabia operar por ser tecnologicamente analfabeta. Durante 2 meses inteiros, juntei provas sobre provas, mensagens de WhatsApp que consegui fotografar quando deixavam celulares desbloqueados descuidadamente. Documentos que assinei sob pressão, mas fotografei antes de entregar. Gravações de conversas telefônicas, onde combinavam detalhes do golpe entre si. Procurei um advogado em segredo, um escritório grande na capital, fingindo ir ao médico para consultas de rotina que nunca aconteceram. Dr. Fernando Azevedo era especialista em crimes contra idosos. Tinha visto casos similares dezenas de vezes em sua longa carreira dedicada. Ele ficou horrorizado com os vídeos do José, com as mensagens cruéis que meus filhos trocavam rindo da minha solidão fabricada por eles. Montamos um caso robusto e irrefutável, apropriação indébita, falsidade ideológica, estelionato, associação criminosa para fraude contra pessoa vulnerável e idosa. Dr. Fernando sugeriu denunciar imediatamente, mas pedi que esperasse. Eu queria que a vingança fosse pública, devastadora, inesquecível para sempre. A ideia da festa de bodas de ouro falsa surgiu quando Marina mencionou casualmente que seria bom fazer uma celebração para manter aparências. Eles queriam mostrar para a sociedade que eram filhos dedicados, preocupados, que cuidavam da mãe viúva com amor e carinho exemplares sempre. Aceitei com entusiasmo falso e exagerado, dizendo que seria maravilhoso reunir toda a família e amigos para celebrar o amor eterno de 50 anos. Marina assumiu a organização completa, gastando meu dinheiro roubado em flores caras, buffet de luxo, fotógrafo profissional, DJ e decoração exagerada. Enquanto ela planejava a festa falsa, eu planejava o show de horrores que transformaria aquela celebração em pesadelo inesquecível para todos. Pedi ao Dr. Fernando que preparasse um vídeo editado com os piores momentos, as confissões de José, as mensagens cruéis dos meus filhos. Incluímos áudios deles rindo da morte do pai, dizendo coisas como finalmente, livre do velho chato, agora o dinheiro é nosso, sem complicações. Mensagens onde Marina chamava o próprio pai de parasita inútil
que só servia para atrapalhar os planos financeiros dela e do marido rico. Ricardo escrevendo que mal podia esperar para eu morrer logo também, liberando completamente a herança sem precisar fingir amor que não sentia. Helena aparecia nas gravações também, confessando detalhes da traição com José, rindo de como eu nunca suspeitei de nada durante todos esses anos. Ela dizia que eu sempre fui idiota demais para perceber o óbvio, que merecia sofrer por ser tão ingênua e patética durante toda a vida. O vídeo editado tinha 20 minutos de puro horror familiar, cada segundo cuidadosamente escolhido para máximo impacto emocional, devastador e irreversível. Dr. Fernando também preparou documentação completa provando que todas as transferências de dinheiro eram fraudulentas, obtidas através de coação e manipulação. Contatou discretamente a polícia, explicou a situação toda, e eles concordaram em comparecer na festa para prender todos no momento exato e combinado. A igreja, onde Helena era membro ativa e respeitada da comunidade, foi informada sobre seu envolvimento no esquema criminoso contra a própria irmã. Enviei cópias anônimas das evidências para empregadores de Ricardo e Marina, preparando o terreno para suas demissões públicas e humilhantes posteriormente. Também alterei meu testamento completamente, deserdando ambos os filhos e deixando tudo para minha neta Júlia, única pessoa pura naquela família. Júlia tinha 19 anos, estudava enfermagem e foi quem originalmente me alertou sobre mensagens estranhas que viu no celular da mãe dela. Ela ficou arrasada ao descobrir o caráter verdadeiro dos pais, mas me ajudou bravamente a juntar evidências sem que eles suspeitassem de nada. Prometei a Júlia que ela seria protegida, que teria futuro seguro, longe daquela família de serpentes venenosas, disfarçadas de pessoas decentes e amorosas. E agora estou aqui, no meio do salão decorado com flores brancas e douradas, segurando o controle remoto que mudará tudo para sempre. O mestre de cerimônias anuncia que a matriarca da família vai fazer um discurso emocionante sobre amor e família que dura meio século. Subo ao palco devagar, encenando fragilidade que não sinto mais. A raiva me deu força que não tinha há anos na minha vida. Os convidados aplaudem educadamente. Ricardo e Marina sorriem com aquela falsidade que já não me engana nem por um segundo miserável sequer. Seguro o microfone com mão firme e olho diretamente para meus filhos, sentados na mesa principal decorada com arranjos florais ridiculamente caros. Começo falando sobre casamento, sobre confiança, sobre família, e vejo eles relaxarem pensando que será discurso genérico e sentimental de velha emocionada. Então aperto o botão do controle remoto escondido na palma da minha mão enrugada, mas determinada, e o telão enorme acende branco ofuscante. A voz de José preenche o salão inteiro através dos alto-falantes potentes, confessando o plano de me roubar e isolar até eu morrer. O silêncio que cai sobre o salão é tão profundo e absoluto que posso ouvir meu próprio coração martelando violentamente contra as costelas. Rostos empalidecem instantaneamente. Marina deixa cair a taça de champanhe que se estilhaça no chão de mármore polido em 1000 pedaços brilhantes. Ricardo tenta se levantar, mas as pernas falham, e ele cai de volta na cadeira como boneco de pano que teve as cordas cortadas. O vídeo continua implacável, mostrando mensagens ampliadas na tela, palavras cruéis escritas pelos meus próprios filhos sobre mim durante meses a fio. Velha gagá, fardo inútil, parasita que precisa morrer logo, desperdício de ar que respira recursos que pertencem aos filhos por direito. Helena aparece na tela confessando a traição, e minha irmã, que está sentada na terceira fileira, literalmente vomita no próprio prato caro. Os convidados começam a murmurar. Alguns levantam indignados, outros filmam tudo com celulares em choque absoluto, com revelações impossíveis de acreditar, mas verdadeiras. Aproximo o microfone dos lábios secos
e falo com voz que não treme mais, firme e clara como sino, cortando névoa matinal no campo. Durante 50 anos, eu construí uma família. Ou, pelo menos, pensei que construía algo real, baseado em amor e sacrifício mútuos sinceros. Descobri tarde demais que estava construindo castelo de areia na maré alta, condenado a desmoronar e me afogar nas águas geladas da traição. José me enganou desde o começo. Meus filhos nunca me amaram. Minha própria irmã me apunhalou pelas costas, com um sorriso no rosto hipócrita. Mas sabe o que é engraçado? Enquanto vocês todos me subestimavam como velha senil e incapaz, eu planejava cada detalhe desta vingança justa. Juntei cada prova, cada mensagem, cada gravação comprometedora que vocês deixaram escapar, pensando que eu era idiota demais para perceber a traição. Neste momento, Dr. Fernando está entrando pela porta dos fundos com 3 oficiais de polícia, portando mandados de prisão em nome de todos vocês. Ricardo e Marina, vocês estão sendo presos por estelionato, apropriação indébita, associação criminosa e mais 6 acusações federais gravíssimas que garantem anos. Helena, sua participação como cúmplice também está documentada. E a igreja já foi informada sobre seu verdadeiro caráter podre por baixo da piedade. As portas do salão se abrem e os policiais entram exatamente como combinado, com algemas brilhando sob as luzes decorativas da festa falsa. Marina grita que é tudo mentira enquanto é algemada, mas suas próprias palavras ecoam no telão, contradizendo cada negação desesperada que profere. Ricardo tenta fugir pela saída lateral, mas é interceptado por 2 guardas municipais que bloqueiam todas as saídas do estabelecimento anteriormente alertados. Helena chora copiosamente, implorando perdão que não sinto nenhuma vontade de conceder depois de 70 anos de traição e manipulação sistemática covarde. Os convidados assistem estarrecidos, enquanto meus filhos são arrastados algemados para fora do salão, em humilhação pública total e irreversível para sempre. Júlia corre até o palco e me abraça forte, chorando de alívio por finalmente terminar aquela farsa dolorosa que durava meses e consumia ambas. Termino meu discurso olhando para cadeiras vazias, onde meus filhos estavam sentados, segundos atrás, fingindo amor que nunca existiu na realidade. Justiça não é vingança gratuita. Justiça é colocar cada pessoa exatamente no lugar que seus atos merecem ocupar na sociedade e na história. Durante meses fingi demência enquanto eles me roubavam, mas cada documento assinado foi fotografado, cada conversa foi gravada clandestinamente e arquivada. A dor que sinto não é dor de perda, porque você não pode perder algo que nunca realmente teve desde o princípio da existência. É dor de descobrir que toda a sua vida foi baseada em mentira elaborada, que 50 anos foram desperdiçados amando fantasmas sem substância real. Desço do palco enquanto os convidados ainda processam o que acabaram de testemunhar. Alguns aplaudem timidamente. Outros simplesmente ficam paralisados no choque. Semanas se passaram desde aquela noite que destruí minha família publicamente diante de 200 pessoas da alta sociedade local e regional importante. As consequências foram devastadoras exatamente como planejei durante meses de preparação silenciosa e meticulosa nos mínimos detalhes estratégicos possíveis. Ricardo perdeu emprego na multinacional onde trabalhava. Ninguém quer contratar homem condenado por estelionato contra a própria mãe idosa e vulnerável. Marina foi expulsa do clube de golfe exclusivo. Suas amigas ricas a abandonaram completamente quando o escândalo virou notícia nos jornais locais. O marido dela pediu divórcio imediatamente, levando os 2 filhos pequenos, que agora mal podem visitar a mãe presa, aguardando o julgamento próximo. Helena foi oficialmente excomungada da igreja. Sua reputação de mulher devota destruída quando todos souberam da traição com o cunhado durante décadas escondida. Ela mora sozinha agora num apartamento minúsculo,
evitada por todos na cidade pequena, onde segredos viajam mais rápido que vento de tempestade. A pior parte da vingança? Eu vendi o sítio por valor recorde de mercado, doei metade para instituição de proteção a idosos vulneráveis. A outra metade foi para Júlia, em fideicomisso, que ela só pode acessar completamente quando terminar faculdade de enfermagem com honras acadêmicas. Ricardo e Marina, agora completamente falidos, depois de pagar advogados caríssimos e perder todos os bens em processos judiciais intermináveis e custosos. Acabaram indo morar justamente no asilo que ajudei a financiar com o dinheiro da venda do sítio que tanto cobiçaram durante anos de conspiração. O asilo aceita pessoas sem condições financeiras e meus filhos agora dependem de caridade, que tanto desprezavam quando tinham dinheiro e poder. Eles vivem sob olhares de desprezo dos mesmos idosos que humilharam anos atrás quando visitavam, fingindo ser filhos dedicados e preocupados com mãe. Visito o asilo uma vez por mês, não para ver meus filhos, mas para conversar com outros idosos, que realmente precisam de companhia verdadeira. Passo na frente das portas dos quartos de Ricardo e Marina sem olhar, como se fossem completos estranhos que nunca significaram absolutamente nada. Essa indiferença dói neles mais que qualquer palavra poderia doer, mais que qualquer grito ou acusação jamais conseguiria alcançar suas consciências. Ver a mãe que destruíram passar todos os meses, feliz e saudável, ignorando completamente sua existência miserável e caída, é punição perfeita demais. Júlia se formou semana passada com louvor acadêmico. Conseguiu emprego excelente em hospital particular da capital, com salário inicial generoso e promissor. Ela me visita toda semana em minha nova casa pequena, mas confortável, trazendo flores e conversas genuínas sobre o futuro brilhante que construiremos juntas. Minha neta é tudo que meus filhos fingiam ser. Amorosa, genuína, preocupada de verdade, incapaz de mentir ou manipular para benefício próprio, egoísta. Através dela, encontrei algo que procurei a vida inteira sem saber. Família real, baseada em amor verdadeiro, ao invés de obrigação ou interesse. A paz que sinto agora não vem de vingança executada perfeitamente, mas de finalmente estar livre de pessoas tóxicas disfarçadas de família amada. Aprendi que solidão escolhida é infinitamente melhor que companhia falsa de pessoas que te odeiam, mas fingem amor por interesse financeiro podre. 70 anos levei para entender que família não é sangue automaticamente, não é obrigação imposta. Não é conexão que você não pode romper. Família verdadeira é quem te escolhe genuinamente, quem está presente sem esperar nada em troca, quem te ama pelos teus defeitos e não apesar. José passou 50 anos me enganando tão bem que nunca suspeitei até ele próprio confessar além-túmulo através daqueles vídeos malditos e reveladores. Parte de mim odeia ele eternamente por cada mentira, cada traição, cada momento roubado que poderia ter vivido com dignidade e verdade. Outra parte agradece porque sem aquelas gravações eu teria morrido acreditando na ilusão, legando tudo para pessoas que comemoraram minha futura morte. A verdade dói terrivelmente no momento da descoberta. Corta fundo como faca afiada, rasgando carne até osso exposto e sangrando abundantemente sempre. Mas viver na mentira é veneno lento que mata sua alma, pouquinho por dia, até não restar nada além de casca vazia, fingindo existir. Prefiro a dor aguda da verdade cruel, que destrói ilusões, que o conforto falso da mentira bonita, que mata silenciosamente durante décadas inteiras. Hoje pela manhã, recebi carta oficial do tribunal. Ricardo e Marina foram condenados a 7 anos de prisão, cada um por todos os crimes. Helena recebeu pena de 5 anos como cúmplice. Sua idade avançada, considerada fator atenuante pelo juiz, que teve pena da traidora hipócrita e manipuladora.
Não senti satisfação cruel ao ler as sentenças. Apenas cansaço profundo de quem finalmente pode descansar depois de guerra longa e exaustiva demais. Justiça foi feita dentro da lei, através de sistema apropriado, sem violência ou vingança ilegal que me rebaixasse ao nível deles próprios. Mantive minha dignidade até o fim. Provei que sabedoria acumulada em 70 anos não é fraqueza, mas força paciente esperando o momento exato. Dr. Fernando me ligou ontem, parabenizando pelo resultado final do caso que ele chamou de mais satisfatório em toda a carreira judicial longa e dedicada. Ele disse que minha coragem em expor publicamente a traição familiar inspirou 3 outros idosos a denunciarem abusos similares de filhos gananciosos. Aparentemente, existe epidemia silenciosa de exploração financeira de idosos vulneráveis por familiares que deveriam proteger, mas preferem explorar cruelmente até morte. A história vazou para a imprensa nacional. Jornalistas me procuraram querendo entrevista exclusiva sobre como planejei vingança perfeita contra a família inteira traidora. Recusei todas as entrevistas porque não busco fama ou atenção, mas apenas paz para viver meus últimos anos com dignidade finalmente recuperada. Minha história não é sobre vingança espetacular, mas sobre mulher que se recusou a ser vítima silenciosa de conspiração familiar cruel e calculada. É sobre acordar, depois de 70 anos de sono manipulado, e decidir que merece respeito, mesmo que precise lutar sozinha contra todos. Às vezes ainda acordo no meio da noite, pensando em Ricardo pequeno, lembrando como o amei incondicionalmente, mesmo sem saber verdade biológica dele. Pergunto-me se ele alguma vez sentiu culpa por conspirar contra a mulher que o criou como filho próprio, sem jamais fazer diferença alguma. Mas então, lembro das mensagens cruéis, dos risos às minhas custas, dos planos de me trancar no porão, e qualquer compaixão morre instantaneamente. Você pode amar alguém completamente e ainda assim reconhecer que essa pessoa é tóxica demais para permanecer em sua vida sem destruir você. Amor não é aceitar abuso. Amor verdadeiro inclui amar a si mesma o suficiente para se proteger de pessoas que querem seu mal. Marina às vezes me escreve cartas da prisão implorando perdão, dizendo que o pai a manipulou desde criança, que não teve escolha real. Rasgo as cartas sem ler completamente, porque perdão sem arrependimento genuíno é apenas ferramenta de manipulação adicional, disfarçada de redenção sincera falsa. Se ela estivesse realmente arrependida, teria confessado tudo antes de ser exposta publicamente, teria me protegido ao invés de me trair. Arrependimento que vem só depois de ser pega não é arrependimento, mas sim desespero de quem perdeu tudo e quer recuperar algo urgentemente. Helena tentou me ligar 3 vezes na semana passada, mas bloqueei seu número permanentemente porque não tenho mais nada a dizer para ela. 70 anos de irmandade falsa não significam nada quando descobri que ela ria de mim pelas costas durante todo esse tempo de traição. A traição de Helena doeu mais que a de José, porque escolhi meu marido, mas não escolhi minha irmã de sangue e infância compartilhada. Pensava que vínculo sanguíneo entre irmãs era sagrado e inquebrantável. Descobri que dinheiro quebra qualquer vínculo, não importa quão antigo seja. A sociedade espera que idosos perdoem sempre, que sejam sábios e compreensivos, que absolvam qualquer traição em nome da paz familiar fictícia. Mas eu me recuso a cumprir essa expectativa cruel que força vítimas a engolir injustiça com sorriso educado no rosto enrugado e cansado. Perdão precisa ser merecido através de arrependimento genuíno e mudança real de comportamento, não apenas palavras vazias ditas em desespero extremo. Meus filhos tiveram décadas para escolher me amar genuinamente. Escolheram repetidamente o dinheiro sobre qualquer resquício de humanidade ou compaixão básica. Agora vivem com consequências dessas escolhas
deliberadas e conscientes, e não sinto responsabilidade nenhuma de aliviar sofrimento que eles próprios criaram. Ontem fui ao mercado e encontrei uma antiga vizinha do sítio que não via há meses desde a mudança definitiva para a cidade. Ela me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido que eu fiz certo, que muitas mulheres invejam minha coragem de expor verdade dolorosa. Contou baixinho que o próprio filho a explorava financeiramente, mas ela tinha medo demais de denunciar por vergonha e pressão social absurda. Dei meu número de telefone e o contato Dr. Fernando disse que nunca é tarde demais para recuperar dignidade roubada por pessoas. Ela chorou ali mesmo, no corredor de produtos de limpeza, entre detergentes e desinfetantes, liberando anos de dor silenciosa e reprimida finalmente. Percebi naquele momento que minha história não é só minha, mas representa milhares de idosos sofrendo em silêncio por medo de retaliação familiar. A vergonha de admitir que seus próprios filhos são cruéis impede muitos de buscar ajuda legal apropriada, antes de perder tudo, inclusive. Nossa sociedade glorifica a família como instituição sagrada e intocável, mas fecha olhos para abusos sistemáticos acontecendo dentro dessas estruturas diariamente e impunemente. Quantas Martas existem por aí, isoladas em sítios e casas, acreditando mentiras que famílias contam enquanto planejam roubar tudo nas sombras? Quantos Josés morreram levando segredos nojentos para túmulos, deixando esposas enganadas, vivendo ilusões até inevitável dia da descoberta devastadora e traumática? A verdade é que envelhecer neste país é tornar-se alvo automático de predadores que enxergam vulnerabilidade onde deveria haver respeito e proteção. Somos tratados como fardos inconvenientes que atrapalham planos financeiros de gerações mais jovens impacientes demais para esperar herança chegar naturalmente no tempo. Mas eu me recusei a ser fardo silencioso e conveniente. Virei problema barulhento que não pode ser simplesmente ignorado ou empurrado para canto. A raiva que senti inicialmente ao descobrir traição transformou-se em algo mais produtivo e duradouro, determinação férrea de ajudar outros na situação. Estou trabalhando com Dr. Fernando para criar cartilha de proteção legal para idosos, documento explicando direitos básicos em linguagem simples e acessível. Queremos distribuir em postos de saúde, igrejas, centros comunitários, qualquer lugar onde idosos vulneráveis possam encontrar informação salvadora de vidas literalmente. A cartilha explicará sinais de abuso financeiro, manipulação psicológica, isolamento forçado e, mais importante, como buscar ajuda sem medo de retaliação. Incluiremos números de telefone de assistência social, defensoria pública, polícia especializada, advogados que trabalham pro bono com população idosa e carente. Júlia sugeriu criar canal no YouTube contando minha história completa em detalhes, inspirando outros a denunciarem abusos e recuperarem dignidade perdida. Ainda estou considerando, porque exposição pública me assusta um pouco, mas reconheço que visibilidade pode salvar vidas e famílias de destruição similar. Quantas pessoas precisam ouvir que não estão sozinhas, que sentimentos de traição são válidos, que buscar justiça não é vingança, mas autocuidado? A culpa que a sociedade coloca em vítimas de abuso familiar é absurda e cruel. Você deveria perdoar, você deveria compreender, você deveria ser maior. Mas ninguém questiona por que abusadores não deveriam simplesmente não abusar em primeiro lugar. Por que responsabilidade sempre cai na vítima indefesa? Essa inversão perversa de valores protege criminosos em nome de preservar a estrutura familiar que já está podre desde fundação corrompida por ganância. Prefiro família desfeita, mas honesta, que família unida, mas baseada em mentiras, manipulação e exploração sistemática de membros mais vulneráveis sempre. Hoje completo exatamente 4 meses desde aquela festa de bodas de ouro
que transformou-se em tribunal público de crimes familiares horrendos revelados. Acordo todas as manhãs em paz, sem aquele peso sufocante no peito que carregava sem identificar origem durante anos intermináveis de manipulação sutil. Tomo café, observando pássaros na janela do meu apartamento, simples mas aconchegante, sem precisar fingir felicidade que não sinto para ninguém. Não tenho mais que andar sobre cascas de ovos preocupada se meus filhos vão finalmente ligar ou visitar trazendo migalhas de afeto falsificado. A liberdade de não ser mais refém de esperança cruel é presente que dei para mim mesma quando decidi expor verdade publicamente naquele dia. Algumas pessoas na cidade ainda me olham com pena, como se eu tivesse perdido algo valioso ao perder minha família nuclear tradicional e aparentemente perfeita. Mas eu não perdi nada real. Apenas removi câncer que consumia minha vida lentamente, disfarçado de células saudáveis de amor e conexão familiar. O que tenho agora com Júlia é infinitamente mais valioso que 50 anos de relações baseadas em obrigação e interesse financeiro disfarçados inadequadamente. Conversamos sobre tudo honestamente, sem máscaras ou jogos de manipulação, construindo confiança tijolo por tijolo sobre alicerce sólido de verdade nua. Ela me ensina sobre tecnologia moderna e redes sociais que minha geração nunca dominou completamente. Eu ensino receitas antigas e sabedoria de vida. Existe reciprocidade real nessa troca intergeracional, não exploração unilateral onde apenas um lado dá tudo e outro só recebe sem gratidão alguma. Júlia me apresentou o namorado dela semana passada, rapaz educado que estuda medicina veterinária e trata idosos com respeito genuíno e espontâneo sempre. Eles querem casar em 2 anos quando ela estiver mais estabelecida na carreira profissional e me pediram para ajudar a planejar casamento pequeno. Imaginem isso. Estou planejando o casamento da minha neta enquanto meus filhos apodrecem na prisão, pagando por crimes que cometeram contra mim. A vida tem dessas ironias poéticas que nenhum roteirista de novela ousaria escrever por parecer exagerado demais para a audiência acreditar possível. Às vezes me pergunto se fui longe demais ao destruir financeiramente e socialmente minha família inteira em vingança pública e espetacular calculada. Se deveria ter apenas denunciado discretamente, processado civilmente, resolvido tudo em silêncio, sem transformar trauma privado em escândalo público devastador para todos. Mas então lembro que silêncio foi exatamente o que permitiu abuso continuar por tanto tempo, sem consequências reais para perpetradores cruéis. Lembro das mensagens rindo da minha solidão, dos planos de me trancar no porão, da celebração pela morte de José, liberar herança finalmente. Lembro que Ricardo nem é meu filho biológico, mas conspirou mais ativamente que Marina para me destruir e roubar tudo que construí durante vida. E qualquer resquício de culpa desaparece instantaneamente, substituído por certeza absoluta de que fiz exatamente o que precisava ser feito para a justiça. Você já descobriu que as pessoas que deveriam te amar, na verdade te desprezavam há anos, enquanto sorriam no seu rosto falsamente todos os dias? Como você reagiria se descobrisse que sua família inteira conspirou contra você metodicamente, chamando-te de fardo inútil pelas costas durante décadas? Conseguiria perdoar traição de meio século, ou a vingança seria inevitável quando todas as ilusões finalmente desmoronassem, revelando verdade nua e crua? Se você está me acompanhando até aqui, deixa um comentário contando. Você também já foi traído por alguém que amava incondicionalmente, esperando reciprocidade? Sua história importa para mim genuinamente. Quero ler nos comentários experiências de outras pessoas que sobreviveram traições familiares devastadoras e traumáticas. O processo de cura após traição familiar é longo e doloroso, não acontece da noite para o dia com perdão
instantâneo, mágico e conveniente. Tem dias que acordo e ainda sinto o peso da perda. Não das pessoas reais, mas das ilusões reconfortantes que tinha sobre família perfeita. Luto pelo que pensei que tinha, mas nunca realmente existiu, exceto na minha imaginação ingênua, alimentada por esperança desesperada de pertencimento real. É luto estranho, porque não posso falar abertamente sobre ele. Sociedade não reconhece dor de perder família viva que revelou-se monstruosa sempre. As pessoas esperam que eu esteja celebrando vitória judicial. Mas vitória tem sabor amargo quando percebe que batalha nunca deveria ter sido necessária. 60 convidados daquela festa de bodas me procuraram depois, pedindo desculpas por não terem percebido sinais de abuso familiar acontecendo sob narizes. Alguns confessaram que sempre acharam meus filhos frios demais comigo, mas não quiseram se meter em assuntos de família alheia por educação social. Essa cultura de não interferência permite abusos prosperarem silenciosamente, porque ninguém quer ser inconveniente, apontando comportamentos obviamente cruéis e problemáticos das pessoas. Precisamos normalizar intervenção respeitosa quando testemunhamos idosos sendo maltratados, isolados, manipulados, mesmo se abusadores são familiares próximos respeitados na comunidade. Uma simples conversa particular, oferecendo ajuda, pode salvar vida de alguém preso em situação abusiva, sem coragem de pedir socorro abertamente. Dr. Fernando me contou que denúncias de abuso de idosos aumentaram 20% na região desde que minha história virou notícia local. Pessoas que sofriam em silêncio por anos finalmente encontraram coragem de buscar ajuda legal, inspiradas por minha coragem de expor verdade publicamente. Isso me faz sentir que dor horrível que passei teve propósito maior, além de minha vingança pessoal satisfatória, mas limitada em escopo social. Se minha exposição pública salvou uma pessoa sequer de sofrer décadas de abuso como sofri, então valeu cada lágrima e cada noite insone. Transformar dor em propósito é a forma mais poderosa de cura que encontrei. Minha ferida vira fonte de força para outros que sangram similares. O asilo, onde Ricardo e Marina vivem, agora me convidou para fazer palestra sobre direitos dos idosos para residentes e familiares mensalmente lá. Aceitei imediatamente mesmo, sabendo o que significa ficar no mesmo prédio que meus filhos, vê-los de relance nos corredores de vez em quando. Quero que eles vejam pessoalmente a mulher que subestimaram renascer como ativista combativa, protegendo outros da exploração que eles praticaram cruelmente durante anos. Quero que entendam visceralmente que não me destruíram apesar dos esforços coordenados. Na verdade, me fortaleceram involuntariamente através da própria traição deles. A primeira palestra aconteceu semana passada e sala estava lotada com 80 pessoas, entre residentes e familiares, interessados no tema crucial. Falei sobre sinais de alerta, direitos legais, recursos disponíveis, importância de manter autonomia financeira pelo máximo tempo possível, sempre enquanto capaz. Vi Ricardo passar pelo corredor durante intervalo. Ele desviou olhos rapidamente, incapaz de sustentar o olhar da mãe que destruiu e subestimou durante décadas. Essa covardia de não conseguir olhar nos meus olhos é confissão silenciosa, mais poderosa que qualquer palavra de arrependimento falso poderia ser. Marina mandou mensagem através de Júlia, pedindo para conversar pessoalmente. Diz que quer explicar sua versão dos fatos e pedir perdão genuíno finalmente. Respondi através de Júlia que se ela quer genuinamente fazer as pazes, deve começar fazendo terapia séria e trabalhando em si própria honestamente. Quando sair da prisão, em alguns anos, se ainda quiser conversar e tiver demonstrado mudança real de caráter através de ações concretas, talvez, mas não prometo nada, porque perdão não é obrigação automática e relacionamento não é direito adquirido
simplesmente por compartilhar DNA ou história comum. Relacionamentos saudáveis, em qualquer idade, exigem respeito mútuo, honestidade, reciprocidade, coisas que nunca existiram entre mim e meus filhos durante décadas. Reconstruir algo do zero aos 70 anos parece exaustivo demais. Prefiro investir energia limitada em relações novas baseadas em fundação sólida, honesta. Júlia perguntou ontem se sinto culpa por meus filhos estarem presos e financeiramente destruídos por consequência direta das minhas ações legais justificadas. Respondi honestamente que culpa implica responsabilidade por algo errado que fiz, mas não fiz nada errado ao buscar justiça dentro da lei contra. Criminosos enfrentam consequências de crimes e meus filhos são criminosos que conspiraram para me roubar milhões através de fraude documentada e provada. Não sou responsável pelas escolhas deles, nem pelas consequências naturais dessas escolhas deliberadas e conscientes, repetidas durante meses de conspiração ativa. Eduquei ambos com valores corretos, dei amor incondicional e oportunidades sem fim. Eles escolheram ganância sobre decência, repetidas vezes conscientemente sempre. Culpa seria apropriada se eu tivesse feito algo ilegal ou desproporcional em retaliação, mas tudo o que fiz foi documentar crimes e entregá-los. A justiça funcionou exatamente como deveria. Criminosos foram julgados por júri imparcial e condenados baseado em evidências esmagadoras e incontestáveis apresentadas. Minha única culpa é ter recusado ser vítima silenciosa e conveniente, é ter tido coragem de me defender quando esperavam submissão passiva. E se isso é culpa, então carrego orgulhosamente, porque simboliza recuperação de dignidade que quase perdi completamente naqueles meses terríveis de manipulação. Estou escrevendo livro sobre minha experiência com a ajuda de ghostwriter profissional, que Dr. Fernando recomendou para projeto ambicioso, mas necessário hoje. O livro se chamará 70 anos de mentiras. Como recuperei minha vida, depois de descobrir que família inteira me traiu, com subtítulo forte. Queremos que chegue em bibliotecas públicas, escolas, centros comunitários, qualquer lugar onde idosos vulneráveis possam acessar gratuitamente informação salvadora vital. Parte dos lucros será doada para Fundo de Assistência Jurídica Gratuita para idosos vítimas de abuso familiar, sem recursos pagar advogados particulares. O restante financiará minha aposentadoria confortável e ajudará Júlia com despesas de casamento futuro e possivelmente formatura de pós-graduação em enfermagem. Finalmente estou usando o dinheiro da minha herança familiar para meus próprios propósitos benéficos, ao invés de deixar parasitas humanos sugarem tudo silenciosamente. É libertador ter controle total sobre recursos financeiros sem precisar justificar gastos ou decisões para ninguém que finge preocupação, mascarando ganância pura. Comprei roupas bonitas pela primeira vez em décadas, não porque preciso impressionar ninguém, mas porque mereço me sentir bem na própria pele. Matriculei-me em aulas de pintura em aquarela, hobby que abandonei há 40 anos, quando José disse que era perda de tempo não lucrativo inútil. Viajo para a praia sozinha quando quero. Fico em hotéis simples, mas limpos. Caminho na areia sentindo liberdade que esqueci que existia para mim. Cada pequeno ato de autonomia recuperada é vitória contra décadas de condicionamento que me ensinou que minhas vontades eram sempre menos importantes sempre. José controlava cada centavo durante casamento, questionava cada compra, fazia-me sentir culpada por qualquer gasto que não beneficiasse família inteira diretamente. Agora entendo que esse controle financeiro era abuso econômico clássico, estratégia de manter-me dependente e submissa, sem poder questionar a autoridade dele. Quantas mulheres da minha geração vivem ou viveram sob esse tipo de controle disfarçado de homem provedor
responsável pelo bem familiar adequadamente? Quantas nunca tiveram conta bancária própria, cartão de crédito próprio, nunca souberam quanto dinheiro realmente existia nas finanças familiares compartilhadas? Essa infantilização financeira de esposas era norma social aceita quando casei em 1975. Ninguém questionava a estrutura patriarcal opressora. Eu mesma não questionei durante 50 anos, porque me ensinaram que bom casamento significa esposa submissa, confiando cegamente no marido provedor sábio. Mas submissão virou sinônimo de invisibilidade total. Minhas opiniões não importavam. Minhas vontades eram irrelevantes. Minha existência meramente funcional sempre. Era máquina de lavar roupas, cozinhar refeições, criar filhos, satisfazer necessidades de todos exceto as minhas próprias sempre ignoradas e minimizadas. José morreu sem nunca realmente me conhecer como pessoa completa com sonhos, medos, ambições, porque nunca perguntou e eu nunca exigi ser vista. Esse é arrependimento que carrego, não pela vingança que executei, mas pelos anos desperdiçados, sendo pequena, quando merecia ocupar espaço completo sempre. Se pudesse voltar no tempo, diria para Marta de 25 anos, não case com esse homem que vê você como propriedade conveniente, não sacrifique a educação universitária pela família dele, não abandone sonho de ser professora, porque ele acha desnecessário mulher trabalhar fora sempre. Não aceite isolamento no sítio, longe de amigos e família, sob pretexto de vida tranquila, quando na verdade é controle absoluto disfarçado adequadamente. Mas não posso voltar. Só posso seguir em frente com sabedoria dolorosa adquirida através de décadas de erros e ilusões finalmente desfeitas. E posso compartilhar essa sabedoria com outras mulheres, especialmente jovens que ainda têm tempo evitar armadilhas onde caí ingenuamente tão jovem. Júlia me faz perguntas sobre relacionamento dela. Escuto atentamente e ofereço perspectiva honesta, sem impor minhas experiências ruins como verdade universal dela. Ela tem direito de fazer próprias escolhas e erros, mas pelo menos terá informação que eu não tive sobre sinais vermelhos de relacionamentos tóxicos. Ensinou-a sobre importância de manter independência financeira sempre. Nunca depender completamente de parceiro, não importa quanto amor exista entre eles hoje. Amor pode acabar, pessoas mudam, e você precisa sempre ter recursos próprios para escapar se situação virar abusiva ou simplesmente insatisfatória demais. Essa lição custou-me 50 anos aprender. Espero que Júlia aprenda mais cedo e construa vida onde seja sempre parceira igual, nunca propriedade subordinada. Ontem recebi ligação inesperada de produtora de documentários interessada em filmar minha história para a série sobre crimes familiares contra idosos no país. Queriam acesso completo, entrevistas, gravações do julgamento, fotos antigas, até possível entrevista com Ricardo e Marina na prisão se concordassem participar. Recusei educadamente, mas firmemente. Minha história é para ajudar outros idosos, não para entretenimento voyeurístico de audiência curiosa e mórbida demais. Existe linha entre conscientização útil e exploração sensacionalista de trauma privado. Não quero atravessar essa linha, mesmo oferecendo compensação financeira generosa. Minha dignidade não está à venda para maior lance. Já vendi demais dela durante décadas de casamento opressor e maternidade explorada sem reciprocidade. O livro será suficiente para compartilhar mensagem importante, mantendo controle sobre narrativa e formato da história que merece ser contada adequadamente sempre. Dr. Fernando concordou que documentário sensacionalista poderia prejudicar causa maior de proteção legal de idosos, transformando questão séria em espetáculo barato. Estamos focados em mudar legislação estadual para incluir punições mais severas para crimes financeiros
contra a população idosa vulnerável e desprotegida atualmente hoje. Atualmente, penas são brandas demais e raramente executadas porque o sistema judicial não prioriza a proteção de idosos, apesar de retórica bonita, mas vazia. Queremos propor lei que torne crimes financeiros contra idosos equiparáveis a crimes hediondos com penas mínimas, obrigatórias, sem possibilidade de fiança. Também queremos criar registro público de condenados por abuso de idosos, similar a registro de abusadores de crianças já existente em alguns estados. Familiares contratando cuidadores poderiam consultar esse registro antes de permitir acesso a idosos vulneráveis e seus recursos financeiros facilmente explorados sempre. A resistência política será enorme, porque muitos legisladores têm interesse em manter status quo que protege famílias poderosas de escrutínio público incômodo. Mas o movimento social está crescendo, especialmente depois que várias histórias similares à minha vieram à tona, inspiradas por coragem da exposição pública inicial. Uma senhora de 82 anos denunciou filha que a mantinha presa em quarto escuro, roubando a aposentadoria inteira durante 5 anos consecutivos. Outro caso revelou neto que forjou o testamento da avó de 90 anos, deixando tudo para si e excluindo irmãos que realmente cuidavam dela. 3 irmãos foram presos por vender casa de pai com Alzheimer sem autorização legal apropriada, deixando-o literalmente na rua sem ter para onde. Essas histórias horríveis, mas verdadeiras, estão finalmente vindo à luz, porque vítimas não têm mais vergonha de expor abusadores familiares publicamente hoje. A mudança cultural está acontecendo lentamente. Sociedade começa a reconhecer que família não é santuário intocável, mas pode ser ninho de predadores cruéis. Estou orgulhosa de ter contribuído para essa mudança, mesmo que custo pessoal tenha sido devastador inicialmente, antes de encontrar paz e propósito novos. Transformar veneno em medicina é alquimia emocional que poucos dominam. Minha dor virou combustível para a mudança social, beneficiando milhares potencialmente sempre. Semana que vem completo 71 anos de idade. Júlia está organizando o jantar, pequeno íntimo, apenas nós duas, em restaurante italiano favorito na cidade. Não quero festa grande, nem celebração exagerada. Quero apenas companhia genuína de pessoa que me ama de verdade, sem segundas intenções escondidas estrategicamente. É incrível como expectativas mudam quando você finalmente entende a diferença entre solidão forçada e solitude escolhida conscientemente por paz interior prioritária. Solidão forçada, que vivi durante anos de isolamento manipulado, era prisão sufocante, destruindo lentamente minha identidade e senso de valor próprio dia. Solitude que escolho. Agora é liberdade preciosa, permitindo reconstruir-me sem interferência de vozes tóxicas que sempre me diminuíram sistematicamente durante décadas inteiras. Passo dias inteiros sem falar com ninguém às vezes, e está perfeitamente bem. Silêncio é paz quando você não está esperando desesperadamente telefone tocar. Minha terapeuta diz que fiz progressos notáveis em apenas 4 meses de tratamento intensivo. Trauma complexo geralmente leva anos para processar adequadamente, sempre. Ela atribui rapidez da cura ao fato de ter tomado ação decisiva ao invés de ruminar passivamente sobre injustiças sofridas sem buscar resolução concreta. Agir contra abusadores, mesmo que dolorosamente, é empoderador, rompe ciclo de vitimização passiva e restaura senso de agência pessoal roubado por anos. Muitas vítimas de abuso familiar nunca agem porque medo de retaliação, vergonha social ou esperança irracional de que abusadores finalmente mudarão magicamente amanhã. Essa esperança falsa mantém pessoas presas em situações destrutivas por décadas até que seja tarde demais para recuperar vida roubada completamente já.
Minha mensagem para qualquer idoso sofrendo abuso familiar é simples, mas urgente. Não espere mais. Busque ajuda hoje mesmo, antes perder tudo. Existem recursos disponíveis, profissionais treinados, leis para proteger você. Não está sozinho mesmo que família tenha convencido do contrário cruelmente, sempre. O primeiro passo é mais difícil. Admitir que pessoas que deveria amar estão te machucando intencionalmente por ganância ou crueldade pura e calculada. Mas depois desse primeiro passo doloroso, o caminho fica mais claro. Você começa a ver opções onde antes só via becos sem saída e desespero completo. Eu estava cega pela ilusão de família perfeita. Quando a ilusão quebrou, enxerguei realidade horrível, mas também possibilidades de futuro diferente e melhor. Hoje escolho olhar para frente ao invés de ficar ruminando o passado irreversível. Não posso mudar 50 anos perdidos, mas posso mudar próximos 20. Com expectativa de vida aumentando, 70 anos não é fim, mas potencialmente começo de novo capítulo, escrito em meus próprios termos finalmente agora. Quero viajar para lugares que José nunca me deixou ir. Europa, Patagônia, talvez até Japão, se saúde permitir viagem longa e desafiadora fisicamente. Quero terminar a educação universitária que abandonei aos 20 anos. Algumas universidades oferecem programas especiais para alunos maduros e não tradicionais, hoje felizmente. Quero escrever mais que apenas livros sobre minha experiência. Talvez poesia, contos ficcionais, qualquer coisa que me permita expressar criatividade sempre sufocada. Quero, pela primeira vez em 70 anos, viver para mim mesma ao invés de existir apenas como apêndice da vida de outras pessoas egoístas. Esse desejo não é egoísmo, como José sempre acusou quando eu sugeria fazer algo para mim. É autocuidado necessário para a sobrevivência emocional saudável. Mulheres da minha geração foram condicionadas a ver qualquer ato de autocuidado como egoísmo imperdoável, negligência de dever feminino sagrado sempre prioritário. Essa mentira cultural matou espíritos de milhões de mulheres que morreram sem nunca terem vivido verdadeiramente para si próprias, sequer um dia. Não serei mais uma estatística dessa tragédia silenciosa. Vou viver plenamente cada dia restante com alegria e propósito recuperados da ruína anterior. Quando assinei papéis no cartório, mudando o testamento e excluindo meus filhos completamente da herança milionária que tanto cobiçaram durante anos inteiros cruéis. Rodeada não pela família que me traiu, mas por Dr. Fernando e Júlia, as únicas pessoas reais na minha vida atual, reconstruída cuidadosamente. Senti paz profunda que não conhecia há décadas, de casamento opressor e maternidade explorada. Era a paz de quem finalmente toma decisões próprias. Eles perderiam não apenas dinheiro, que tanto cobiçaram gananciosamente, mas algo infinitamente mais valioso. Ilusão confortável de impunidade garantida para sempre. A ilusão de que poderiam me usar, me descartar, me roubar, e ainda serem recompensados generosamente quando eu morresse ingenuamente sem descobrir traição. A justiça descobri naquele momento definitivo de assinatura legal irreversível. Não precisa gritar estridentemente para ser ouvida e respeitada por todos. Justiça silenciosa, executada através de sistema legal apropriado, é mais poderosa que qualquer vingança violenta ou ilegal jamais poderia ser contra. Mantém dignidade intacta, prova que sabedoria supera a força bruta, demonstra que legalidade protege mais efetivamente que retaliação emocional impulsiva e destrutiva. Meus filhos estão pagando o preço apropriado por crimes cometidos conscientemente. Não posso sentir pena de consequências que eles próprios arquitetaram cuidadosamente contra mim. Eles tiveram inúmeras oportunidades durante anos de mudar curso, escolher amor sobre ganância, honestidade sobre manipulação, mas recusaram sistematicamente sempre. Cada escolha deliberada
pavimentou o caminho até prisão, onde agora residem, refletindo sobre destruição que causaram não apenas a mim, mas próprias vidas. Marina, especialmente, parece arrependida, segundo Júlia, que visita a mãe ocasionalmente apesar de tudo. Ricardo permanece amargo, culpando todos exceto si próprio. Essa diferença nas reações diz muito sobre caráter fundamental de cada um. Um capaz de crescimento, outro permanentemente preso em vitimização narcisista. Talvez em alguns anos, quando Marina demonstrar mudança real através de ações e não apenas palavras vazias, considerarei conversa limitada e supervisionada. Mas não prometo perdão completo, porque perdão não apaga dano causado, nem restaura anos roubados de vida vivida sob manipulação cruel constante. Relacionamento futuro, se existir, será completamente diferente, com limites rígidos protegendo minha paz reconquistada a duras penas através de batalha judicial. Não serei mais mãe incondicional que tolera tudo. Serei pessoa com limites saudáveis que exige respeito mútuo ou prefere distância protetora permanente. Ricardo provavelmente nunca mudará. Narcisistas raramente mudam porque exigiria reconhecer falhas próprias, algo que o ego deles não permite suportar psicologicamente nunca. Aceito que perdi filho há muito tempo, ou melhor, nunca tive filho real, apenas ilusão de filho que existia somente na minha imaginação maternal. Essa aceitação dói menos que lutar contra realidade imutável. Aceitar verdade amarga é caminho para a paz, mesmo quando verdade destrói esperanças antigas. O processo de luto pela família perdida é similar a luto por morte física. Passa por negação, raiva, barganha, depressão e, finalmente, aceitação. Estou em estágio final de aceitação serena. Família que pensei ter nunca existiu verdadeiramente. Então não posso lamentar perda de algo nunca real. Lamento anos desperdiçados vivendo ilusão, mas não posso mudar passado. Então foco energia limitada, construindo futuro radicalmente diferente e mais autêntico. Ontem plantei jardim de ervas aromáticas na varanda do apartamento. Manjericão, alecrim, hortelã, lavanda crescendo em vasos coloridos trazendo vida verde. Cuidar dessas plantas pequenas é metáfora perfeita de reconstrução pessoal. Começar pequeno, nutrir pacientemente, permitir crescimento orgânico sem forçar processo. José nunca permitiu que eu tivesse jardim no sítio, apesar de espaço enorme. Dizia que flores eram desperdício de água e tempo melhor gasto. Agora tenho liberdade de desperdiçar tempo como quiser, plantando coisas que me trazem alegria simples, sem precisar justificar para ninguém controlador obsessivo. Essa liberdade pequena, mas significativa, vale mais que todos os anos de conforto material no sítio luxuoso, mas emocionalmente estéril completamente sempre. Prefiro apartamento pequeno onde posso respirar livremente que mansão grande, onde cada respiração era monitorada, julgada, controlada por tiranos domésticos cruéis. Espaço físico não determina liberdade. Já vivi em prisão de 30 hectares e agora vivo livre em 50 metros quadrados de autonomia recuperada. Liberdade está na ausência de medo, de julgamento, de controle constante. Liberdade é poder ser você mesmo, completamente sem máscaras ou performance adequadas. Estou aprendendo quem é Marta Helena dos Santos, além de esposa, mãe, avó. Estou descobrindo mulher que ficou enterrada sob papéis sociais décadas. Descubro que gosto de acordar tarde, que adoro filmes de suspense, que José odiava, que tenho senso humor sarcástico, que sempre reprimi sempre. Descubro que sou mais forte que imaginava, mais resiliente que parecesse possível, capaz de sobreviver devastação emocional que teria destruído completamente muitos. Cada descoberta é presente que dou para mim mesma. Recuperação lenta, mas constante de identidade fragmentada por anos de supressão psicológica sistemática e brutal.
Minha terapeuta diz que processo de individuação aos 70 anos é raro, mas incrivelmente corajoso. Maioria das pessoas, essa idade está resignada. Resignada a ser quem sempre foram, aceitar vida que construíram, fingir satisfação com o status quo mesmo se infeliz profundamente por dentro sempre. Mas eu me recusei à resignação passiva. Escolhi rebelião ativa, mesmo sendo dolorosa inicialmente, antes de transformar-se em libertação gloriosa e empoderadora. Rebelião não é apenas para jovens. Talvez seja ainda mais importante para idosos que têm menos tempo a desperdiçar vivendo inautenticamente para outros. Cada dia que vivo agora, em verdade, vale mais que décadas inteiras vividas em mentira confortável, mas espiritualmente destrutiva e morta por dentro. Júlia me disse algo lindo ontem que ficou ecoando na minha mente desde então. Você está se tornando pessoa que sempre foi, mas não podia. Essa frase captura perfeitamente jornada de renascimento. Aos 70 anos, não estou criando nova pessoa, mas revelando autêntica, sempre escondida, estrategicamente sob. A mulher que apanha café com amigas novas rindo alto, sem se preocupar se está sendo discreta o suficiente para padrões femininos patriarcais opressores. A mulher que usa batom vermelho vibrante porque gosta, não porque marido aprova ou desaprova cores específicas que mulheres devem usar adequadamente. A mulher que diz não sem explicar, sem justificar, sem pedir desculpas por ter limites saudáveis, protegendo o bem-estar emocional e físico prioritário. Essa mulher sempre existiu dentro de mim, mas foi sufocada, minimizada, ridicularizada, até quase morrer completamente sob peso de expectativas sociais esmagadoras. Minha vingança contra a família traidora foi também vingança contra todas as forças que tentaram me fazer pequena, invisível, insignificante durante 70 anos inteiros. Foi declaração pública e irrevogável de que existo, importo, mereço justiça e dignidade, não por permissão alheia, mas por direito humano básico inerente. Se isso inspirou outras mulheres idosas a reclamarem própria dignidade, então meu sofrimento teve significado, transcendendo dor pessoal individual e limitada sempre. Às vezes recebo cartas de mulheres pelo país inteiro agradecendo por coragem que não sabiam que precisavam ver exemplificada concretamente para acreditar possível. Uma senhora de 78 anos escreveu que denunciou o filho depois de ler sobre meu caso no jornal local da cidade dela distante. Outra de 65 anos finalmente deixou o marido abusivo depois de 5 décadas, casamento miserável, por pensar que era tarde demais recomeçar vida. Essas cartas me fazem chorar não de tristeza, mas de gratidão por poder fazer diferença real em vidas além da minha própria limitada e singular. Transformei minha ferida aberta, sangrando dor em farol, iluminando o caminho para outras pessoas perdidas em escuridão similar de abuso familiar normalizado culturalmente. Dr. Fernando diz que o impacto social do meu caso é maior que a maioria dos casos dele em 40 anos de carreira jurídica dedicada à justiça. Não porque traição foi pior que outras, mas porque escolhi torná-la visível, ao invés de esconder vergonha que não era minha para carregar. Vergonha pertence aos abusadores, não às vítimas. Mas a sociedade inverteu essa equação, colocando o peso da vergonha em quem sofre, ao invés de perpetradores. Ao expor publicamente sem vergonha, desafiei essa inversão perversa e encorajei outras a fazerem, mesmo custo sendo o julgamento social inevitável mais suportável. Sim, algumas pessoas me julgam como vingativa, rancorosa, incapaz de perdoar cristianamente, como mulher de fé deveria fazer segundo padrões religiosos tradicionais. Mas perdão forçado sem arrependimento genuíno do agressor não é virtude cristã, mas sim ferramenta de opressão, mantendo vítimas silenciadas e controladas.
Jesus expulsou mercadores do templo violentamente. Perdão não exclui justiça apropriada e proporcional contra aqueles que prejudicam intencionalmente os vulneráveis. Minha fé evoluiu além de interpretações patriarcais que usam religião como corrente, prendendo mulheres em situações destrutivas em nome de santidade fabricada. Deus que amo não exigiria que eu tolerasse abuso. Deus verdadeiro quer que eu viva dignamente, não sobreviva miseravelmente apenas esperando o céu. Essa reinterpretação teológica foi libertadora. Não precisei abandonar fé, mas reapropriar dela em termos que sustentam, ao invés de destruir minha humanidade. Padre da minha nova paróquia apoia completamente. Ele entende diferença entre perdão saudável e permissividade tóxica disfarçada de virtude religiosa apropriada sempre. Conversamos longamente sobre perdão sendo processo, não evento único. Posso perdoar no sentido de liberar ódio corrosivo sem restaurar relacionamento tóxico necessariamente. Perdoo José por me enganar, não porque ele merece, mas porque carregar ódio envenena apenas a mim sem afetar ele já morto. Perdoo meus filhos no sentido de liberar raiva consumindo minha paz, mas não no sentido de permitir volta à minha vida sem mudança radical. Perdão não é amnésia. Posso perdoar e, simultaneamente, manter limites rígidos, protegendo de dano repetido no futuro próximo ou distante sempre. Essa nuance é perdida em discurso simplista sobre perdão que trata conceito complexo como ação binária simples. Perdoa ou não perdoa absolutamente tudo. Realidade é mais complexa, permitindo o espectro de perdão, onde libera o veneno, sem necessariamente reconciliar relacionamento permanentemente danificado, além de reparo. Hoje completo exatamente 130 dias desde aquela festa de bodas que mudou absolutamente tudo irreversivelmente para sempre em minha vida. Celebro sozinha com um bolo pequeno de chocolate que comprei na padaria preferida. Celebração silenciosa de sobrevivência e renascimento contra todas as probabilidades. Estatisticamente, idosos que sofrem traição familiar severa frequentemente morrem dentro de 2 anos após descoberta por desespero, depressão ou abandono completo. Mas eu escolhi viver, não apenas sobreviver. Escolhi lutar, não desistir. Escolhi justiça, não resignação passiva à injustiça cruel e normalizada. Essa escolha exigiu coragem que não sabia possuir até ser absolutamente necessária para a sobrevivência emocional e física básica no mundo hostil. Descobri que coragem não é ausência de medo, mas ação apesar de medo paralisante. Agir mesmo quando cada célula do corpo grita para desistir. Tive medo durante o planejamento inteiro da vingança. Medo de falhar, medo de retaliação, medo de estar errada sobre tudo e ser realmente louca. Mas medo não me paralisou porque raiva era mais forte. Necessidade de justiça mais urgente que necessidade de conforto e segurança falsamente prometida. E agora, do outro lado dessa jornada terrível, mas transformadora, posso olhar para trás e ver força que demonstrei surpreendendo até a mim. Força para assistir vídeos devastadores sem desmoronar completamente. Força para planejar meses sem deixar transpirar nada para a família vigilante e desconfiada sempre. Força para subir naquele palco e apertar botão sabendo que nada seria igual depois, que estava queimando pontes definitivamente sem volta. Força para viver com escolha todos os dias subsequentes sem arrependimento ou segundas dúvidas sobre ter feito coisa certa, necessária e justa. Essa força não surgiu magicamente. Foi construída tijolo por tijolo, através de cada dia, vivido sob opressão, tentando sobreviver, mantendo chama viva. Mulheres são mais fortes que sociedade, reconhece porque força feminina é resistência silenciosa, não dominância violenta, facilmente visível e valorizada patriarcalmente.
é força de levantar todos os dias e continuar depois de cada golpe emocional, tentando destruir completamente. Força de reconstruir repetidamente após destruição. Essa força me permitiu sobreviver 50 anos de casamento opressor. Também me permitiu finalmente escapar quando oportunidade e informação finalmente apareceram. Não sou excepcional. Sou mulher comum com força comum que todas as mulheres possuem, mas sociedade tenta convencê-las de que não existe realmente. Se minha história inspirar mesmo uma mulher idosa a reconhecer força própria, latente, então exposição pública humilhante, valeu absolutamente cada lágrima derramada. Hoje recebi convite para falar em conferência nacional sobre direitos dos idosos em Brasília, próximo mês de junho, com todas as despesas pagas. Queriam que compartilhasse história e participasse de painel sobre reforma legislativa necessária para a proteção adequada de população idosa vulnerável no país. Aceitei imediatamente, apesar de nervosismo, de falar publicamente para auditório de 300 pessoas, incluindo legisladores e ativistas importantes nacionalmente reconhecidos. É oportunidade de amplificar mensagem além de esfera local, potencialmente influenciar mudanças que beneficiarão milhões de idosos sofrendo silenciosamente em todo. Dr. Fernando vai comigo como suporte moral e também palestrante sobre aspectos jurídicos de casos de abuso financeiro familiar contra idosos. Júlia tirou folga do hospital para acompanhar também. Minhas duas pessoas favoritas no mundo inteiro me apoiando em um momento potencialmente intimidador mais importante. Essa é a família real que construí após destruição da família biológica. Pessoas que escolheram estar comigo sem obrigação ou interesse financeiro calculado. Família escolhida frequentemente é mais forte que família biológica porque baseada em afinidade genuína ao invés de acidente genético sem significado emocional. Não precisamos compartilhar DNA para compartilhar amor, lealdade, respeito mútuo que constituem fundação de relacionamento familiar saudável e sustentável sempre. Ricardo e Marina compartilham meu DNA, mas nunca foram verdadeiramente família no sentido emocional profundo de palavra que transcende biologia superficial. Júlia não compartilha sangue direto, mas é mais filha verdadeira que Marina alguma vez foi durante 40 anos de maternidade explorada e unilateral. Dr. Fernando não tem relação familiar, mas demonstrou mais cuidado genuíno em 4 meses que José, em 50 anos de casamento falso e opressor. Família é verbo, não substantivo. É algo que fazemos ativamente através de ações diárias, não status passivo, herdado automaticamente através de nascimento. Essa revelação libertou-me de culpa residual sobre destruir família biológica. Não destruir família, mas expus a ausência dela, que sempre existiu disfarçadamente sempre. Você não pode destruir algo que nunca foi construído solidamente desde fundação. Só pode parar de fingir que a estrutura podre é sólida demais. A vida após exposição pública é diferente, mas não necessariamente pior. Alguns dias são duros quando solidão pesa, ou memórias doem agudamente, mas a maioria dos dias é melhor, mais leve, mais autêntica que qualquer dia vivido sob peso de relacionamentos tóxicos, sufocando verdadeira identidade lentamente. Acordo sem medo de desagradar alguém. Vou dormir sem revisar mentalmente cada interação procurando erro que causará punição emocional manipulativa depois. Essa ausência de ansiedade constante é presente diário que dou para mim. Paz que não tem preço mensurável em dinheiro ou conforto material algum. Troquei mansão de 30 hectares por apartamento de 50 metros, mas ganhei quilômetros de espaço emocional para finalmente respirar profundamente e viver. Essa troca vale infinitamente mais que qualquer valor monetário poderia representar. Comprou-me liberdade de ser eu mesma pela primeira vez em 70 anos.
Se pudesse dar conselho para meu eu jovem de 20 anos, prestes a casar com José, cheio de promessas falsas e controle disfarçado, diria: corra, continue estudando, construa identidade independente, primeiro antes de fusionar vida com outra pessoa que pode destruir você, lentamente e silenciosamente. Mas também sei que jovem Marta não escutaria. Estava apaixonada, desesperada por pertencer, acreditando que amor significa sacrifício total de si própria. Talvez precisávamos passar por esse inferno para emergir do outro lado como pessoa mais forte, mais sábia, capaz de ajudar outros a evitarem armadilhas. Talvez não há atalhos na jornada de autodescoberta. Cada pessoa precisa percorrer próprio caminho tortuoso até chegar em clareira de consciência libertadora. O que posso fazer é iluminar caminho para outras pessoas, mostrando que escapatória existe, que nunca é tarde demais recomeçar com coragem suficiente. Se a história de Marta, de 70 anos recomeçando vida, inspira alguém, então dor valeu. Transformou-se em combustível para mudanças transcendendo o sofrimento individual limitado. Hoje escolho gratidão paradoxal. Agradeço pela traição que me libertou de ilusão mortal antes de morrer literalmente acreditando mentira bonita, mas destruidora. Agradeço pelos vídeos de José, que apesar de devastadores, trouxeram verdade necessária antes de tarde demais para agir defendendo interesses próprios finalmente. Agradeço por Júlia ter coragem de me mostrar mensagens quando poderia ter ficado silenciosa protegendo mãe. Ela salvou minha vida literalmente fazendo. Agradeço por Dr. Fernando existir no mundo, profissional competente, mas também humano compassivo, que acreditou em mim quando eu mal acreditava em mim. Gratidão não significa que traição foi boa, mas que escolho extrair significado positivo de experiência devastadora ao invés de afundar em amargura eterna. Amargura envenena apenas quem carrega, não quem causou. Aprendi a liberar veneno, perdoando no sentido de parar de beber ácido, esperando outros morrerem. Meus filhos vivem própria prisão de consciência ou ausência dela. Eu escolho viver em liberdade que conquistei lutando através de vale escuro difícil. O futuro ainda assusta às vezes, porque ainda há muito que não sei, muito que preciso aprender sobre ser pessoa autônoma após décadas de dependência. Mas excitação supera medo, excitação de descobrir quem posso ser, onde posso ir, o que posso criar com o tempo restante que tenho disponível. 70 anos não é fim, mas potencialmente começo de década mais autêntica e satisfatória que qualquer década anterior vivida sob máscaras múltiplas opressoras. Tenho energia renovada, vindo de lugar profundo onde espírito humano reside intocado por trauma superficial. Não importa quão devastador pareça, temporariamente sempre. Esse espírito indomável me carregou através de tempestade, agora me carregar através de reconstrução em águas calmas, mas desconhecidas pela frente navegando. Não sei exatamente para onde vou, mas sei com certeza de onde venho e que nunca mais voltarei àquele lugar de opressão silenciosa, aceita. Essa certeza é compasso guiando quando o caminho parece nebuloso. Sempre posso perguntar: isso me leva de volta à prisão? E se sim, escolher direção. Liberdade exige vigilância constante, porque forças internas e externas constantemente tentam nos empurrar de volta para papéis familiares confortáveis, mas destrutivos sempre. Preciso lembrar diariamente que mereço ocupar espaço, que minhas necessidades importam, que não sou egoísta por priorizar bem-estar próprio, ocasionalmente ao menos. Esse lembrete constante é cansativo às vezes, mas necessário até que novos padrões de pensamento substituam completamente condicionamento de 70 anos internalizado. Minha terapeuta chama isso de reprogramação neural. Cérebro pode mudar em qualquer idade dado repetição suficiente e compromisso genuíno
com mudança desejada. Estou comprometida com reprogramação completa. Quero morrer um dia sendo eu mesma autêntica, não persona fabricada atendendo expectativas alheias intermináveis sempre. Se morrer amanhã, morrerei sabendo que finalmente vivi meses finais em verdade brutal, mas libertadora, ao invés de mentira confortável, mas mortal lentamente. Essa paz final vale qualquer turbulência temporária atravessada para alcançá-la. Vale cada lágrima, cada noite insone, cada momento de dúvida terrível, paralisante. Agora entendo o que escritores místicos falam sobre morte de ego sendo necessária para renascimento espiritual autêntico e transformador completamente sempre. Meu ego velho, esposa perfeita, mãe abnegada, mulher invisível, precisava morrer para Marta real finalmente nascer e respirar ar fresco finalmente. Essa morte doeu terrivelmente, como qualquer morte real dói. Luto processo foi genuíno, chorando identidade antiga, perdida mesmo sendo construção social falsa. Mas do outro lado do luto, renascimento esperava pacientemente, nova identidade autêntica, emergindo de cinzas de ilusão queimada, completamente até fundação falsa. Fênix é metáfora perfeita, exceto que não voltei ao que era, mas me tornei algo completamente novo, forjado no fogo de revelação e transformação. Sou Marta 2.0, mesma essência base, mas operando o sistema totalmente renovado, sem bugs e vírus de condicionamento patriarcal opressor embutido previamente. Essa versão de Marta não aceita migalhas de afeto, exige banquete de respeito ou prefere jejuar dignamente sozinha, em paz silenciosa, mas autêntica. Essa Marta não pede desculpas por existir, ocupar espaço, ter necessidades, expressar opiniões diferentes da maioria ou autoridades estabelecidas externamente sempre. Essa Marta é quem sempre deveria ter sido se sociedade permitisse mulheres se desenvolverem plenamente ao invés de podá-las cabendo caixas estreitas predefinidas. Obrigada por me ouvir até final desta história longa e dolorosa, mas ultimamente esperançosa e empoderadora para mim, contando para vocês hoje. Esta foi minha história verdadeira. Cada palavra, cada lágrima, cada revelação devastadora aconteceu exatamente como narrado, sem exagero, desnecessário, adicionado dramaticamente. São histórias de pessoas reais como eu, que passaram por situações extremas de traição familiar e encontraram força inesperada para seguir em frente. Se esta história tocou você profundamente de alguma forma significativa, por favor se inscreva no canal para não perder próximas histórias reais compartilhadas. Posto histórias reais de superação, vingança justa e justiça toda semana aqui para a audiência maravilhosa que me acompanha lealmente, sempre presente. E me conta nos comentários abaixo deste vídeo. Você já viveu algo remotamente parecido com minha experiência devastadora de traição familiar completa? O que você teria feito no meu lugar, sabendo verdade horrível sobre 50 anos de casamento falso e filhos conspirando roubar herança? Você conseguiria perdoar traição dessa magnitude ou justiça legal seria inevitável e necessária, como escolhi fazer publicamente naquela festa inesquecível? Adoro ler suas histórias também nos comentários. Sinto menos sozinha, sabendo que outras pessoas entendem dor de traição familiar profunda e devastadora. Clique nos vídeos que aparecem na tela agora para mais histórias emocionantes reais que vão fazer você refletir profundamente sobre família e lealdade. Até a próxima história aqui no canal. Desejo para todos vocês famílias verdadeiras, baseadas em amor genuíno, ao invés de obrigação social vazia. Que nunca precisem passar por traição que passei, mas se passarem, que encontrem mesma coragem para buscar justiça merecida dentro da lei apropriadamente. Cuide-se, valorize-se e nunca aceite menos que respeito e dignidade plena de pessoas ao seu redor, não importa vínculo familiar existente entre vocês.
Até breve com mais histórias reais de pessoas reais, sobrevivendo situações impossíveis e emergindo mais fortes do outro lado da tempestade devastadora sempre.